Muito bem, queridos. Então, nós vamos retomar agora a nossa aula, a segunda parte. Diante do que aconteceu, nós vimos aqui que o homem pecou e ele, com isso, abriu a porta para a morte espiritual, o espírito humano morreu. Todas as coisas que nós vemos hoje, a morte física, o pecado, a maldade, os estupros, assassinatos, roubos, enfim, as injúrias, a corrupção, tudo isso entrou como consequência dessa abertura espiritual que Adão deu. E aí Deus poderia ter abandonado a humanidade, mas Deus amou a humanidade, amou a sua criação. Deus amou o homem porque o homem foi o seu filho, foi criado à sua imagem, conforme a sua semelhança, e Deus preparou um plano através do qual pudesse salvar a humanidade, trazendo o homem de volta para ele, sem, contudo, ferir a sua santidade, Porque Deus, ele não volta atrás naquilo que ele fala. Deus, ele é santo, ele é puro, e ele estabeleceu essa lei, que o salário do pecado é a morte, e não há como Deus voltar atrás na sua palavra, porque Deus, como diz lá em Números, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Alguns textos bíblicos falam do arrependimento de Deus, como lá em, eu acho que é Gênesis 6, quando Deus vê a humanidade mergulhada no pecado, Deus diz, a Bíblia diz, e arrependeu-se o Senhor. Mas ali quer dizer um entristecimento. Deus se entristeceu por causa daquilo ali, pesou ao coração de Deus. Não é o arrependimento como se Deus tivesse errado e precisasse mudar. Deus não se arrepende porque Deus não muda. Lá em Tiago, capítulo 1, diz que em Deus não há mudança nem variação, nem sombra de variação. Deus prepara, queridos, a salvação através de Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12. Diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, a salvação que Deus preparou foi através do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus é chamado na Bíblia de o segundo Adão. Ele é o segundo homem. A palavra Adão quer dizer homem, tá bom? Em hebraico. Então, amados, Deus não abandonou o ser humano, mas ele preparou essa salvação através de Jesus. Contudo, o ser humano, dentro do seu coração, ele tem um vazio muito forte. E ao longo dos séculos, nós vemos a humanidade tentando alcançar a salvação, tentando alcançar essa justificação de diversas formas. Nós vemos muitas religiões, nós vemos a maioria das religiões, elas pregam o seguinte: que você fizer boas obras, então, se as suas boas obras forem mais do que as suas más obras, então você poderá ser salvo. Então, as diversas religiões, elas têm diversas formas de tentar trazer essa compensação. Por exemplo, o Espiritismo, você tem que ter as boas obras para que você possa se aperfeiçoar e retornar, que é o caso, a questão da reencarnação. O espírito sai do corpo, aí volta depois e vai evoluindo até atingir um nível espiritual. E tem outras religiões também que tem esse aspecto aí da reencarnação. Mas o problema é que a Bíblia mostra, queridos, que não há como as boas obras apagarem os pecados feitos. E nós já vimos lá no Gênesis que o homem, ele pecou e ele foi separado de Deus, uma separação eterna.
o salário do pecado é a morte. Nós vamos ver aqui em Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se Adão pecou e se o salário do pecado é a separação espiritual eterna de Deus, então como é que Deus poderia nos salvar estando nós mortos? Como é que Deus fez isso? Deus envia o seu próprio Filho e agora nós nos ligamos a Cristo também, assim como foi com Adão, que ele morreu espiritualmente, assim também quando a gente se converte a Cristo, nós nos ligamos a Cristo espiritualmente. Cristo, como eu falei, é chamado de o segundo Adão. Muito bem, então, uma pergunta. Aliás, deixa eu explicar novamente aqui, terminar de explicar esse versículo, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Então, não adianta você fazer boas obras, porque as boas obras são coisas boas, né? Até o nome está dizendo. Não é que Deus não se agrada. Deus se agrada sim quando você anda em amor, quando você é honesto, quando você é uma pessoa, um marido fiel à sua esposa. São coisas que Deus se agrada. Porém, quando você pratica boas obras, as boas obras não apagam os seus pecados. O salário do pecado é a morte. E o que é que acontece? Todos nós estamos ligados a Adão. Toda a humanidade ela estava perdida em Adão. Então, veja, por exemplo, o salmista diz que em iniquidade fui formado e em pecado gerou a minha mãe. Minha mãe me gerou em pecado. Toda a humanidade está perdida. Aí você pergunta, não, mas e as crianças que não têm o discernimento? Quando a criança não tem o discernimento, quando ela é inocente ainda daquele pecado, ela morre, se ela morrer, ela é justificada, porque ela não deliberadamente pecou contra Deus. Mas, quando chega uma certa idade, onde a criança ela começa a ter o entendimento do pecado, e ela desobedece voluntariamente, consciente de que está transgredindo algo da parte de Deus, é algo intuitivo, interior, então ela morre ali, ela não tem como ser salva a não ser pela fé em Jesus Cristo. Então, queridos, nós pecamos não porque vamos pecar para nos tornar pecadores. Não, nós pecamos porque nós já nascemos pecadores. Tem uns vídeos na internet, algumas pesquisas feitas recentemente em universidades, que mostram bebês com 6 meses de idade já demonstram um conhecimento intuitivo do que é certo e do que é errado. Bebês com 6 meses de idade. E esses mesmos bebês, eles demonstram um comportamento mau, muitas vezes egoísta, muitas vezes violento. Então esse conhecimento, ele, aqui mesmo no livro de Romanos, salvo engano, no capítulo 2, eu não me lembro a referência, mas o próprio apóstolo Paulo, falando ali da consciência, diz que quando os gentios naturalmente praticam a palavra de Deus, eles estão fazendo aquilo que está escrito no coração deles. A palavra de Deus, a lei de Deus, ela está escrita dentro do coração do homem. É por isso que toda sociedade no mundo, em todos os tempos, tem certas leis. Por exemplo, roubar. Mesmo em sociedades antigas que não conheciam ao Deus vivo, roubar era uma coisa ruim. Matar o seu semelhante era uma coisa ruim. Enganar as pessoas era uma coisa ruim. Porque estas coisas, elas estão escritas dentro do coração do homem, mesmo que ele não conheça Deus. Então, quando a criança chega numa idade, a idade da responsabilidade, alguns talvez 11 anos, outros 12, isso aí não é uma coisa que a gente possa determinar a idade, mas, por exemplo, o Bar Mitzvah, que é aquela cerimônia que os judeus passam, onde o Bar Mitzvah quer dizer filho da lei. E a partir daquele ponto, aquela criança é considerada responsável diante de Deus. E é com 12 anos. Se eu não me engano, 12 ou é 13. E então, nesse momento, aquela criança,
quando ela tem consciência de que está transgredindo algo do interior dela, a lei de Deus que foi escrita no coração dela, então esse momento é o momento em que ela será responsabilizada diante de Deus. E ela precisa se converter, ela precisa conhecer Jesus e aceitar Jesus para poder ser salva. Então, amados, por mais que você faça boas obras, por mais que você faça isso e aquilo, isso não tira o fato de que você é pecador. Um pecador, por mais que ele faça boas obras, ele não deixa de ser pecador por causa disso. Então não é possível que a salvação venha através de boas obras, porque o nosso problema é espiritual. A morte do homem foi primeiro espiritual. E você não tem como mexer no mundo espiritual apenas praticando um ritual ou praticando uma boa obra. Praticando, eu estou vendo a igreja todo dia, faço dou dízimo, faço jejum, leio sempre a Bíblia, faço orações. Tudo isso vai me tornar puro espiritualmente. Não vai. Não vai, porque obras físicas não fazem uma mudança desse nível. Uma mudança espiritual desse nível, para você ter um novo espírito, ela só poderia ser feita por algo muito superior, que foi o sacrifício do próprio Filho de Deus. Deus teve de se fazer um homem e morrer na cruz, pagando os pecados da humanidade. Agora sim, através da fé, Deus estabeleceu o caminho da fé, exatamente para que não fosse pelas obras. E aí, isso tem uma explicação, é porque realmente se Deus dependesse de nós para nos salvar, Deus não conseguiria nos salvar, porque nós somos imperfeitos. Quem de nós aqui é perfeito? Quem de nós ama com a perfeição de Deus? Quem de nós crê com a mesma fé que Jesus teve? Quem de nós é infalível? Nenhum de nós. Então Deus estabeleceu salvar o homem pela pregação. E se o homem crer, ele recebe a salvação. Se o homem não crer, ele rejeita a salvação. Certo? Então, as boas obras não podem salvar a humanidade. A solução providenciada por Deus, nós vamos ver aqui, Evangelho de João, capítulo 12. João 12, 32 a 33. Diz assim, Jesus, falando: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Então aqui em João, Jesus diz que quando ele fosse morrer na cruz, ele atrairia todos, no original é tudo, Jesus atraiu sobre ele toda a nossa condenação. Todos os seus pecados, todos os pecados de toda a humanidade, eles estavam ali sobre Jesus. Jesus pagou os pecados de todas as pessoas, em todas as épocas. Não existe nenhum tipo de pecado que Jesus não tenha pago. Quem conhece mais a Bíblia sabe a questão do pecado imperdoável, Depois a gente fala sobre isso aí para não entrar num assunto mais complicado. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ver aqui, versículo 3. Diz assim: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então essa foi a solução que Deus fez, o plano da salvação. Através de seu Filho Jesus, Deus haveria de salvar a humanidade, com Jesus atraindo para Ele mesmo todos os nossos pecados. Jesus pagou os pecados de toda a humanidade, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. Romanos 4, 25 diz assim: Mas também por nossa causa, posto que, não sei se é isso mesmo,
Não, aqui. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Segundo aos Coríntios 5, 21. Vamos ver aqui. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Certo? Então, gente, nós hoje somos a justiça de Deus por causa de Cristo, por causa do que Jesus fez. Estes versículos e muitos outros, eles mostram, deixam claro que a salvação ela não vem por causa de obras que a gente faz. As obras, elas precisam acompanhar a salvação, né? Quando você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, Cristo passa a habitar dentro de você. Você recebe um novo espírito. Lembre-se que quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente, ele foi espiritualmente separado de Deus. A morte física foi apenas uma consequência e veio depois. Mas Deus disse, não é isso? Que no dia em que comerdes dessa árvore, certamente morrerás. E Adão morreu espiritualmente. Então, primeiramente, Deus, quando nos salva, Ele salva o nosso espírito. É algo invisível aos olhos naturais. Quando uma pessoa se converte, para a gente saber se ela se converteu de verdade ou não, não dá para você examinar fisicamente ela, ou mesmo intelectualmente a pessoa, para saber se ela aceitou Jesus ou não. Não dá para saber isso. Se aquela pessoa realmente se converteu a Cristo, ela recebeu dentro de si um novo espírito. E aí as obras, as atitudes, as palavras dela, gradativamente vão mudando, demonstrando realmente que ela foi salva. Então as obras não salvam, as obras elas são consequência da salvação. Se alguém diz que conhece a Deus, que foi salvo, mas é uma pessoa que continua a viver uma vida de pecado sem arrependimento, então essa pessoa está mentindo. Isso não sou eu que estou dizendo, certo? A Bíblia diz lá em 1 João, diz que aquele que diz eu conheço, mas vive em pecado é mentiroso. Mas não, assim, muitas vezes eu posso dar testemunho de pessoas, aparentemente as pessoas dizem que eu mudei muito rápido, mas eu conheço outras pessoas que aceitaram o Senhor e assim, não demonstraram muita mudança, né? Levou tempo, às vezes 2 anos ou mais para a pessoa demonstrar uma mudança mais visível. Então, não dá para a gente julgar se a pessoa foi salva ou não foi a princípio, né? Tem que passar o tempo e ver se ela realmente vai começar a praticar a palavra. Aqui em 1 Pedro 3,18 diz, né? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então Jesus ele morreu somente uma vez, com uma única morte, com um único ato de justiça, ele pagou os pecados de toda a humanidade em todos os tempos. Então, se você comete um pecado, você deve confessá-lo a Deus, mas já sabendo que o preço já foi pago. Então, temos essa figura aí. Mostra o homem pecador, como o homem pecador pode chegar a um Deus santo. O único caminho é Jesus Cristo. O homem pecador, Efésios 2:1 diz, vocês estavam mortos em vossas ofensas e delitos, mortos como? Espiritualmente, né? Vou ler aqui, Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Observe que, mais uma vez, a Bíblia diz que quem está em pecado vive morto. Mas a pessoa, ela fala, ela pensa, ela faz faculdade, enfim. Como é que ela está morta? Morta espiritualmente.
E a salvação, ela é algo primeiramente espiritual. Deixa eu ver aqui. E vamos encerrar nessa última parte. Oxi. Espera aí que bagunçou aqui, gente. É porque é para apertar o botão esquerdo apertando direito. Pronto. Muito bem, então já vimos que a salvação ela não vem pelas obras, porque as obras não apagam o pecado. Como é que uma pessoa recebe a salvação? Em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9 diz assim: não de obras, para que ninguém se glorie. Certo? Então a salvação ela não vem por nada que você faça, por nenhuma obra que você ou eu fazemos. A salvação ela é uma obra, um trabalho totalmente de Deus. Nós apenas recebemos quando cremos. É pela fé. Mas por que Deus salva pela fé? Por que eu não tenho que fazer alguma coisa? Bem, por causa do que eu falei, né? Se Deus fosse exigir que a gente fizesse alguma obra, teria que ser perfeita, porque Deus ele é perfeito. E nós não somos perfeitos. Quando Adão pecou, abriu a porta para o inimigo, e assim sendo, ele entrou na humanidade esse conhecimento misturado, um conhecimento de bem, mas misturado com o mal, que é o conhecimento do bem e do mal. As pessoas do mundo, elas praticam o bem, mas elas também praticam o mal. Até tem algumas filosofias aí, aquela, que eu esqueci o nome, né? Aquele negócio japonês lá, chinês, sei lá, que é um negócio preto com uma bolinha branca e um negócio branco com uma bolinha preta. É, um negócio desse chinês aí, que mostra que todo bem tem um mal e todo mal tem um bem. Isso é porque o mundo entrou, o conhecimento do bem e do mal, e ficou misturado. Só que Deus ele não tem mal nele, ele é totalmente bom, totalmente puro. Então se Deus fosse exigir de nós obras, então ele teria que estabelecer critérios perfeitos, porque ele é perfeito. Então Deus decidiu salvar os homens totalmente pela fé. Eu e você somos salvos pela graça, é algo gratuito, é imerecido. Você recebe a salvação pela fé, crendo na palavra. Quem não crê, não recebe, rejeita. Certo? Em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, né? E com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, como é que a gente demonstra a nossa fé para receber a salvação? A gente crê na palavra de Deus que é pregada, o Espírito Santo ele age tentando nos convencer interiormente, é o testemunho do Espírito Santo. Aí a pessoa acredita naquela mensagem, acredita verdadeiramente, e agora ela vai confessar Jesus Cristo como seu Salvador. Ela precisa confessar, mesmo que não seja verbal. Por exemplo, eu já batizei pessoa que era surdo-mudo. Ele não falava. E o irmão dele perguntou com os sinais, as línguas, não era nem Libras, certo? Era uma língua dele mesmo lá, que só quem falava era a família dele. Mas ele confessou Jesus, era engraçado, a gente tem até a foto dele, né? Eu batizei ele confessando que acreditava. Mas de qualquer forma ele confessou publicamente que creu em Jesus e recebeu a salvação e foi batizado nas águas como um sinal da confirmação de que ele estava ali morrendo para o pecado e vivendo para Deus. Jesus também falou aqui em Mateus capítulo 10, vamos abrir aqui, Mateus 10, 32 a 33, Jesus diz, né? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens,
também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, como é que a pessoa recebe esta salvação? Pela fé. É algo que Jesus, como diz lá em Pedro, a gente leu aqui, Jesus morreu uma única vez, ele morreu ali, levou todos os pecados. A salvação, você apenas recebe, não compra, não se conquista com obras, é um dom totalmente gratuito e é algo que Deus opera no seu espírito, é invisível aos olhos naturais. Você crê em Jesus e acontece o que diz lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, Jesus fala, é necessário você nascer de novo. Nós vamos falar sobre isso, mas só semana que vem. Ok, gente? Então, encerramos aqui esta primeira aula e vamos agradecer a Deus por essa maravilhosa oportunidade. Temos o material escrito, como eu já falei, eu vou mandar, o pessoal que quiser, eu posso mandar pelo WhatsApp o arquivo, por e-mail também. Vou até ver uma forma de eu disponibilizar isso na página também da Igreja Nova Unção. Quando eu colocar o vídeo, aí a gente coloca também o material. Tá bom? Convidar o irmão Pastor Marcelo para fazer essa oração, agradecendo a Deus, e a gente estaremos encerrados aqui. Amém. Oremos. Soberano Deus, ó Pai, queremos te agradecer, Senhor, por todo o conhecimento que nesta noite foi passado, Senhor, a cada um de nós. Saímos daqui, Senhor, convicto, Senhor, e a certeza que o Senhor falou grandemente aos nossos corações através da Tua palavra. Ó Deus, continua conosco, Senhor, nos dando uma noite de paz, abençoado na Tua presença. Desde já, Senhor, faz o Teu querer e a Tua vontade em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. E convidamos você que está assistindo esse vídeo a participar aqui também presencialmente todas as terças-feiras na Igreja Nova Unção sede, aqui na cidade de Parnamirim. Você que é de Natal, Macaíba, toda essa região aqui. Começa nosso estudo às 8 horas, das 8 às 9, aqui na Rua da Pacificação. Eu vou postar aqui no vídeo o endereço da igreja, a localização, e você é nosso convidado. Deus abençoe a todos.